Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sou da igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, tomamos a palavra do Senhor nessa noite. Quantos lembram onde foi lida a palavra de Deus? Aonde, irmãos? Glória a Jesus. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, a partir do versículo 1 até o versículo de número 3, nos diz assim a Santa Escritura: Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, adorando e louvando o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Altíssimo Deus e Pai, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos, pois, novamente, Senhor, abrindo a Tua palavra e desejamos, Deus, que o Senhor fale conosco por ela. Ó Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Deus, inclinamos novamente o coração para a Tua voz e que verdadeiramente possamos, Deus, ouvir a Tua voz neste lugar, Senhor, e podermos, ó Deus bendito, obedecer para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus, eu quero nessa noite, junto com vocês, pensarmos sobre preparando-se para o avivamento. Aquilo que quero pensar com a amada igreja nessa noite, através deste texto sagrado, preparando-se para o avivamento. E dentro desse texto da palavra do Senhor, que nós acabamos de ler nessa noite, meus amados irmãos, nós se deparamos com Salomão, o filho do rei Davi, esse homem que, por promessa do Senhor a Davi, que da linhagem de Davi viria o rei, um dos seus filhos, assumiria o seu trono após a sua morte. A gente bem entende que há um contexto também, não somente falando a respeito de Salomão, mas também falando a respeito do próprio Jesus, sobre o reino eterno, sobre o trono eterno. A gente já pregou aqui na genealogia de Jesus. Mas o que eu quero, junto com a amada igreja, nessa noite pensarmos, é justamente sobre esse texto, a qual fala que, no versículo 1, fala que Salomão, ele está concluindo uma oração. No versículo 1 diz: quando Salomão acabou de orar. E aí é onde Salomão ele começa esta oração. Ele começa a partir do capítulo 6. E aí você começa a ler a partir do versículo 12. Aí é onde ele começa a sua oração. E ele começa a orar e a falar com Deus, colocando diante de Deus todas as questões,
questões sociais, questões de oração pelo pecado e receber o perdão do Senhor. Mas para que tudo isso aconteça, Salomão ele começa a fazer algo que o seu pai desejou fazer, mas que o Senhor não autorizou ele fazer, que foi o templo. Davi ele sentiu no coração o desejo, chegou para Samuel e falou que queria fazer um templo para o Senhor, para que a arca de Deus ficasse no templo. E aí, irmãos, esse texto é tão precioso que Davi vai até Samuel e consulta, porque mostra que muitas das vezes o profeta, quando age pela emoção, ele fala o que Deus não falou. E quando Davi fala para Samuel que ele queria fazer um templo para o Senhor, Samuel disse: olha, isso é de Deus. Só que depois o profeta leva a repreensão do Senhor, dizendo: Samuel, Davi não vai fazer templo para mim, não. As mãos de Davi estão cheias de sangue. Mas o seu filho, aquele que vai assumir o trono após ele, esse sim, fará o trono, fará o templo, aliás, para mim. E quem assume o trono após Davi é Salomão, legitimamente. Porque há outros filhos de Davi que ele tenta usurpar o trono do pai. E se os irmãos lerem, eu deixo a lição de casa para os irmãos, para você ler o livro de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. E aí você vai compreender a respeito de todo esse contexto. É a lição de casa para os irmãos. Apenas 6 livros da Bíblia para você compreender as histórias dos reis. Amém? Amém, irmãos? Então, meus irmãos, Salomão ele recebe do Senhor essa incumbência de construir um templo para o Senhor. E aí quando você começa a ler o primeiro capítulo de 2 Crônicas, você vai perceber justamente quando ele assume o trono. E é a primeira oração que ele faz ao Senhor. E ele faz uma oração a Deus, Deus responde a oração a Salomão perguntando o que ele queria. E aí ele pede, os irmãos também devem conhecer muito bem esse texto, ou já ouviu falar que Salomão ele pede sabedoria e conhecimento para governar o povo de Deus. E o Senhor concede a sabedoria, Deus concede o conhecimento. E aí Salomão começa a projetar, a fazer o templo. Ele faz aliança com homens que podemos hoje dizer que seriam os mestres de obra, os engenheiros, os encarregados da obra, trazendo uma linguagem mais popular para nós conhecermos, contextualizando. E esses homens, eles vão começar a obra do Senhor, desse templo. Eles vão esculpir pedras preciosas, eles vão começar a fazer o templo para o Senhor. Há muitos investimentos que são feitos financeiramente. Davi, irmãos, ele não constrói o templo, mas ele já deixa podemos dizer, todos os orçamentos, todos os recursos guardados e preparados para que o seu filho faça a obra do Senhor. O que eu quero dizer com isso é que para o preparo do avivamento, meus amados irmãos, não é apenas chegarmos e dizer eu quero avivamento, há um preparo do avivamento, aonde a glória de Deus vai descer sobre o templo. Primeiro, como é que a glória de Deus ia descer sobre o templo se não havia o templo? Se o templo não estava pronto, se o templo não estava preparado, como é que a glória de Deus ela vem? E nós começamos a aprender já de imediato que o preparo para o avivamento nós precisamos primeiro
preparar o templo para receber a glória de Deus. Porque não será de qualquer forma ou de qualquer maneira que receberemos, aleluia, a glória de Deus sobre a nossa vida, que hoje nós sabemos que a presença é o Espírito do Senhor na nossa vida. Então, para que esse avivamento aconteça, há primeiro o preparo do templo. O templo não existe, não há um templo. Mas Salomão começa a preparar o templo. Salomão tem homens que estão trabalhando ao preparo do templo. A grande pergunta para mim e para você neste momento é: nós temos se preocupado em preparar o templo para receber a glória de Deus? Porque primeiro ele prepara o templo, depois para o templo, sabe o que é que ele traz? Ele traz as ofertas para ser oferecida ao Senhor no templo. A grande pergunta é: o templo está preparado? Qual foi a oferta que hoje você preparou durante o dia para chegar diante do culto nessa noite e dizer: Senhor, eu quero da tua glória, eu quero da tua presença, eu quero do teu Espírito, eu quero receber de ti, porque é essa ideia que nós temos ao chegar neste lugar. Senhor, eu quero receber de ti. Mas primeiro Salomão ofereceu ao Senhor sacrifícios. Ele preparou ofertas para o Senhor. Aleluia. E após preparar ofertas para o Senhor, Salomão ele ora a Deus. E a glória de Deus desce. Aleluia. Você está percebendo o caminho, o preparo para o avivamento? Primeiro, o templo tem que estar pronto, tem que estar preparado, tem que estar preparado. E aí nós queremos vir com o templo de qualquer forma. E aí o apóstolo Paulo ele diz assim: não sabeis vós que o vosso corpo ele é o quê? Ele é templo e morada do Espírito Santo. O vosso corpo é templo de Deus. A grande pergunta é: como anda o nosso corpo como templo e morada do Espírito Santo de Deus? Como ele está sendo preparado para receber a glória e a majestade do Senhor, a presença de Deus? E aí, quando nós falamos desse preparo, entra a santidade. Como eu estou me santificando ao Senhor? Aonde entra a oferta? A oferta de entrega. A oferta de santificação, Senhor. O grande problema é que essa doutrina de santidade, de santificação, ela tem sido esquecida no meio do povo de Deus. E isso é muito notável e muito fácil de identificar. Por quê? Porque dentro da casa de Deus mesmo, nós temos esquecido a reverência na casa do Senhor. Achamos que às vezes a casa do Senhor é apenas uma praça para ficar conversando, para ficar batendo papo durante o culto. O louvor está sendo louvado ao Senhor, adorado a Deus, mas o povo está conversando. Sabe o que é isso? É falta de santidade, falta de reverência na casa do Senhor. Mas a grande questão é: eu quero de Deus, eu quero mais do Senhor. Tem até um louvor que diz: eu quero mais de Deus. Mas eu quero mais de Deus, mas de que forma eu estou me importando e me colocando para que de fato eu receba mais de Deus? Como eu tenho me portado dentro da casa do Senhor?
Perceba, meus irmãos, que aqui, sabe o que é que está acontecendo? O templo está preparado, está pronto. Salomão, ele começa a orar ao Senhor. Ele constrói ali no pátio, como se fosse uma plataforma, e ele sobe nessa plataforma. Ele estende as mãos para o povo. E aí ele começa a orar ao Senhor. E a sua oração, se os irmãos lerem isso, eu não vou ler. Mas se você ler a partir do versículo 12, a oração que ele começa a fazer, ele vai orando ao Senhor, pedindo a Deus misericórdia, se o povo pecar. Não é à toa que a partir do versículo, que é muito conhecido por nós, o versículo de número 14, no capítulo 7, que é o versículo que a gente conhece muitas vezes, até decorado, a qual o Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. Aqui é uma resposta da oração que Deus está dando para Salomão. Mas esse texto ele começa a partir do versículo 11, que diz assim: assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real todo que Salomão tinha planejado trazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar os céus, aqui o Senhor está dando a resposta de uma oração que estava sendo feita por Salomão no versículo capítulo 6. A partir do versículo 26, Salomão vai fazer a oração com essas palavras que o Senhor está respondendo. Ele diz assim: quando o céu se fechar e não houver chuva por teu povo pecado contra ti, ele orará neste lugar, confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, depois de haver castigado, de haveres castigado. Ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhe o bom caminho em que deve andar, e envia chuva sobre esta tua terra que deste em herança do teu povo. Aqui Salomão está no capítulo 6, fazendo a oração, e ele já está se referindo sobre se o povo pecar, se o povo errar contra Deus. Mas se o povo orar ao Senhor, o Senhor usa de misericórdia. E aí o Senhor usa essas mesmas palavras de Salomão no capítulo 7, a partir do versículo 12 que eu li para os irmãos. O Senhor está falando: olha, Salomão, tu lembra das tuas palavras que tu falaste naquela oração? Pois eu confirmo elas a ti. Ainda que eu mande a chuva, que eu pare de mandar chuva, ainda que venha peste, ainda que venham os gafanhotos. Aí é onde entra o capítulo, versículo 14. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É uma promessa que o Senhor está fazendo. Mas antes que o Senhor está dando esta promessa, está acontecendo o culto antes. Salomão conclui a sua oração. E quando a sua oração é concluída, a Bíblia é bem clara e diz: desceu fogo do céu e consumiu os holocaustos e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu o templo. A glória do Senhor encheu o templo. Mas o templo estava preparado para a glória do Senhor.
A grande pergunta novamente para mim e para você é: como está o nosso templo? Que sacrifício eu e você temos preparado para o Senhor? Eu não vou pedir para você fazer uma análise de um mês. Eu vou pedir para você fazer uma análise de hoje, da sua vida. Qual foi a sua oferta que durante o dia você, sabendo que hoje à noite viria o culto, e durante este dia você falou para o Senhor: Senhor, eu prepararei esta oferta para Ti. E eu não estou falando da oferta financeira, não estou falando do dízimo, da oferta, estou falando da vida. Estou falando da vida, preparada hoje para apresentar-te ao Senhor no culto divino nesta noite. Nós somos, eu e você, irmãos, nós somos privilegiados de poder estar aqui servindo a Deus nessa noite. Se eu e você tivéssemos a consciência, se eu e você tivéssemos, meus irmãos, a compreensão da alegria de poder estarmos aqui nessa noite, de vir à casa do Senhor, de poder servir ao Senhor, de aproveitar este tempo para servir a Ele, para se expor diante dEle a sua vida, seu coração, e dizer: Deus, graças te dou por ter chegado aqui hoje na tua casa e poder celebrar Ti junto com meus irmãos, junto com a tua igreja, de cultuar o Teu santo nome neste lugar, Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque tem irmãos nossos mesmo que hoje não puderam estar aqui conosco. E não eu e você estamos aqui não é porque nós somos melhores e mais santos do que eles, não. É porque o Senhor nos concedeu essa rica oportunidade de poder chegarmos aqui e bendizer o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Como está o nosso templo para receber a presença, a glória, o derramamento do Espírito de Deus na nossa vida? Como está o nosso pensamento hoje, agora, como foi durante todo o dia? Em quem prestamos o nosso pensamento, o nosso pensar neste dia de hoje? Pensamos em viver para a glória de Deus? Os nossos olhos durante este dia, nós o consagramos para o Senhor. O nosso coração durante este dia, nós preparamos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós precisamos acordar com uma grande realidade da vida. E a grande realidade da vida é nós entendermos que o Senhor nos chamou para algo grandioso. Não faz sentido, irmãos. Entra ano, passa ano, entra ano e passa ano. E continuarmos da mesma forma. Do mesmo jeito. A gente se depara com muitos que não têm a vontade de estar na oração. De vir clamar a Deus, até mesmo pelas suas próprias fragilidades. E aí entra ano e sai ano, é a mesma coisa. E às vezes não fica nem a mesma coisa.
Às vezes fica até pior. Pastor, o negócio está tão duro. Não está não. Eu não tenho nenhuma dúvida se eu perguntar aqui agora, nessa noite, neste momento, quem quer ser avivado pelo Senhor, todos nós levantamos as mãos. Quem é que não quer ter uma vida fervorosa por Deus, pelo Espírito do Senhor na nossa vida? Quem é que não quer ser usado por Deus em orar pelo enfermo, o enfermo ser curado? Quem é que não quer ser usado pelo Senhor, quem sabe até mesmo na profecia, ou na revelação, ou no dom das maravilhas? Mas a grande pergunta é, o que estamos fazendo? E aí eu não estou falando a questão de nós ter mérito naquilo que Deus vai nos dar. Não, irmãos. A grande questão é de nós de fato entregarmos a vida ao Senhor e estar disposto para Ele fazer o que Ele deseja fazer através da nossa vida e da nossa vida. Nós precisamos compreender essa verdade, essa realidade, meus irmãos. Senhor, eu quero ser cheio do Senhor. Tem uns que querem até que cuspir fogo, se for possível, para dizer que está cheio de Deus. Outros que têm até um sapatinho de fogo. E por aí vai. Mas é de verdade, irmãos. Até que ponto estamos dispostos a se entregar ao Senhor, ao senhorio de Cristo, à vontade de Cristo, à majestade de Cristo? Até que ponto eu e você estamos dispostos? Nós orarmos e pedir a Deus avivamento, irmãos. Nós precisamos pedir com coração, rasgar Ele mesmo de fato diante de Deus, e estar disposto a se submeter à sua vontade, ao seu querer. É isso que nós precisamos entendermos. É isso que eu e você precisamos compreendermos. Eu fico às vezes observando que às vezes a falta do culto, ele vira um mau costume. E aí tem alguns que toda quinta-feira virou esse mau costume. Me manda mensagem: pastor, eu não vou por conta disso. Aí na outra que pastor, eu não vou por conta disso. E aí vai virando esse mau costume. E qual é o grande problema disso? O grande problema disso é que quando essa pessoa menos esperar, ela está fria, sem vontade mais de vir de nenhuma forma, de nenhum jeito, à casa do Senhor, vir servir a Deus. E tem uns que até usam de mentira para isso. E às vezes acham que nos engana. O grande problema é que engana a si mesmo. E aí é por isso que nós nos preocupamos. Eu não estou falando, irmãos, aqui sobre uma vida religiosa contínua. Porque você também vinha apenas por vir. O pastor Oliveira não vai fazer diferença nenhuma daquele que ficou em casa inventando a mentira. É a mesma coisa. Nós temos que sentir prazer em servir a Deus, irmãos. Nós temos que ter alegria em cultuar o nome do Senhor. Isso nós só começaremos a compreender quando de fato estivermos dispostos a viver em santidade com Deus, a caminhar em comunhão com o Senhor, a ter prazer na sua palavra, a ter alegria em falar com Deus na oração. Enquanto essas coisas, irmãos, não fazem parte da nossa agenda como homem e mulher de Deus, fica muito difícil.
para a gente termos uma vida de santidade, para a gente viver uma vida de fervor espiritual na nossa vida, no nosso coração arder e saber que hoje tem culto e eu vou à casa do Senhor servir a Ele, ofertar um culto de louvor, de adoração ao seu santo nome. É isso que nós precisamos entender. Porque quando compreendermos isso, começaremos a preparar o templo. E teremos a oferta para ofertar ao Senhor. Eu não vou precisar pegar no microfone para poder ofertar alguma coisa a Deus. Mas só de eu chegar na casa do Senhor, eu já poderei ofertar a Ele o meu culto, que durante o dia eu me preparei, eu me consagrei, eu me doei, para quando eu chegar à noite junto com a igreja, eu servir a Deus, eu glorificar e bendizer o nome do Senhor. Mas se de fato nós entendemos que cultuar a Deus, ou chegar a este lugar e servir a Deus de alguma forma, eu preciso pegar no microfone, eu preciso ter oportunidade. Porque se eu não tiver oportunidade, ou se eu não pegar no microfone, o meu culto hoje não foi bom, o culto hoje não foi agradável, meu irmão, minha irmã, tome cuidado com isso. Porque no céu nem microfone vai ter. Lá no céu não vai ter coral de mulheres, no céu não vai ter coral de jovens, lá não vai ter líder de jovens, não vai ter líder de mulheres, lá não vai ter pastor. Todos nós estaremos lá para servir um só Senhor. Todos serão servos, vitoriosos em Cristo Jesus, por ter chegado até lá. Mas não chegaremos até lá, irmão, de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Chegou o tempo de nós começarmos a conversar e a pensar sobre santidade. Santidade não é viver uma religiosidade presa, morta, fria. Mas ao mesmo tempo precisamos ter cuidado com o liberalismo. Porque às vezes achamos que a santidade é viver uma vida de religiosidade presa, morta, fria. Não, já sou liberto em Cristo, é verdade. Todos nós somos libertos em Cristo, sim. Mas Cristo nos deu liberdade não para viver uma vida de libertinagem, mas uma vida de santidade nele, de liberdade nele, de glorificar o nome dele. Nós somos libertos por Cristo, não para viver mais aprisionado e escravo do pecado, mas livre em Cristo Jesus, em santidade, somos salvos para vivermos boa obra em santidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então esse negócio de durante o dia ouvir as coisas mudando e à noite querer viver o sagrado, isso é libertinagem, não é santidade. E nós precisamos acordar para isso, para essa verdade do Evangelho. O Evangelho nos liberta, meus irmãos, da escravidão do pecado. Mas a graça não nos permite vivermos da maneira que desejamos e queremos. O apóstolo Pedro diz: sejam santos, porque o vosso Deus, Ele é santo. Então não tem esse negócio da mão direita ser santa e a esquerda ser profana. Ou nós somos santos por completo ao nosso Deus, ou nós somos profanos. As pessoas podem pregar esse evangelho do liberalismo, da libertinagem. O importante é a graça. E hoje ainda há algo que é maior do que a graça, que é a hipergraça. E pode fazer praticamente hoje faz tudo. Não precisa viver em santidade. O importante é ir ao templo adorar a Cristo. Mas a Bíblia Sagrada ela não diz isso. A Bíblia Sagrada ela diz que aquilo que é santo e aquilo que é profano é profano. Não, pastor, mas é porque aqui na igreja é a minha vida santa e lá fora é a minha vida secular. A crente não tem vida secular, a crente tem uma vida em Cristo Jesus. Na minha vida secular eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo que é mudando. Mas na igreja não, porque lá é o ambiente santo.
E nesse ambiente santo, aí eu tenho que viver o que é santidade. Não, você tem que viver o que é santidade aqui e o que é santidade também lá fora. Porque você não é escravo do pecado, você é servo do Senhor Jesus, liberto para as boas obras e para a glória do seu santo nome. Então precisamos preparar o nosso templo, a morada de Deus, onde Deus habita, onde Deus faz morada. E aí entra a questão do nosso intelecto e do nosso coração. O intelecto da mente, onde é cativo por Cristo, pela sua palavra, pelo seu querer, pela sua vontade. E o coração, onde é purificado, lavado pela palavra do Senhor, aonde habita o Cristo ressurreto. Não, pastor, mas é porque o irmão ali, a irmã ali, eles fazem isso e, meu irmão, não vai olhar para quem faz, quem está se escandalizando e, não, vai viver uma vida de santidade com o Senhor. Quem sabe a sua vida de santidade vai afetar dela e transformar a vida dela também ou dele. Porque nós somos especialistas para isso. Nós só queremos imitar as coisas que o outro faz errado, para depois justificarmos que erramos porque o outro também assim faz. Mas o que o outro faz certo, nós não imitamos, porque desejamos fazer sempre o que é errado. Essa é a grande verdade. Nós precisamos, irmãos, nos acordarmos para a nossa vida cristã. Este mundo que nós estamos vivendo, meus irmãos, ele está indo, infelizmente, mal a pior. Ele está indo de mal a pior. E sabe quem é o sal ainda da terra? É para ser eu e você. Sabe quem é a luz ainda deste mundo? É para ser eu e você. Agora, se a luz que é para ser a luz do mundo está apagada, está em treva, como ela vai clarear alguma coisa? Se ela está misturada no meio das trevas, como ela vai acender alguma coisa? Se o sal, que é o sal da terra, não está mais exercendo como sal, e ainda há um perigo de se tornar insípido e ser pisado pelos homens, o que nós temos visto muito isso. Você é sal, minha irmã. Você é sal, meu irmão. Somos luz do mundo. Nós não ficamos escuros em meio às trevas. Mas quando chegamos em meio às trevas, a luz em nós brilha porque é Cristo. E o ambiente que está em trevas, ele sai das trevas. Porque a luz de Cristo chega naquele lugar. E ela precisa chegar através da minha e da sua vida. Então perceba que Salomão prepara o templo. Queima os sacrifícios. Qual tem sido o sacrifício que tem sido queimado por mim e por você diante de Deus? Qual tem sido o sacrifício? No livro de Levítico, há 2 filhos de Arão que foram acender sacrifícios, ofertar a Deus sacrifícios, o fogo era estranho. E sabe o que aconteceu com aqueles 2 rapazes? Foram todos 2 mortos pelo Senhor, porque decidiram ofertar a Deus sacrifícios estranhos, fogos estranhos diante de Deus, e todos 2 foram mortos.
o seu sacrifício, o meu sacrifício, o nosso sacrifício diante de Deus tem se tornado um fogo estranho ou tem subido com um aroma suave diante da narina do Senhor? Porque o sacrifício que agradava o Senhor, ele diz, subiu como sacrifício perfeito e agradável, como um aroma suave às narinas do Senhor. Mas o sacrifício dos filhos de Arão, seus dois primeiros filhos, era fogo estranho, e todos dois foram mortos. Obrigado. Aqui o texto. Como era o nome deles dois? Os irmãos estão até com medo de falar, viu? Não tenha medo de falar não, meus irmãos. Deus nos chama hoje para o glorioso amanhã. Mas para que o glorioso amanhã chegue, e aqui não é palavra de autoajuda não. Nós precisamos analisarmos hoje, para que aquilo que Ele quer amanhã aconteça. Leia o texto, irmãos. 1, 2, 3. No texto abaixo até a quantidade de glória, né, irmãos? Então saiu fogo da onde? O que aconteceu, irmãos? Meus amados irmãos, a santidade de Deus, irmãos, ela ainda é a mesma. Com a santidade de Deus, eu e você não devemos brincar jamais. Deus continua sendo santo, irmãos. É um atributo de Deus que Ele não muda, a sua santidade. Deus continua sendo santo. E o apóstolo Pedro, ele nos convida a isso. Seja santo. Porque o pastor é santo. Porque o líder de jovem é santo. Porque a líder das crianças é santo. Porque a líder da mulher é santo. Porque os obreiros são santos. Porque a pietra da mídia é santa. Não é isso que o apóstolo Pedro diz, não, irmãos. Você sabe o que é que o apóstolo Pedro diz? Sejam santos, porque o vosso Deus é santo. Ele é seu Deus? Você tem dúvida disso? Se tiver dúvida, vem até aqui nós orando pela sua vez, em nome de Jesus. Se Ele é o nosso Deus, irmãos, o apóstolo Pedro está dizendo, vocês precisam ser santos, porque o Deus de vocês, Ele é santo. E o que Ele exige de nós, o que Ele quer de mim e de você, é que nós venhamos viver uma vida de santidade. E viver uma vida de santidade, irmãos, como eu falei para vocês, não é que agora no colégio você vai ficar mal de todos os seus colegas da classe porque eles não são crentes. Não é porque lá no seu trabalho tem aquele pessoal que é ímpio e que muitas das vezes ainda é escarnecedor e que lhe dá o bom dia, você vai parar de dar o bom dia para ele porque você é santo. Não é isso. Santidade, irmãos, está relacionada a nós viver uma vida de coerência. Santidade não está relacionada apenas de eu viver uma vida me consagrando, orando, todo dia, jejuando, direto. Não é isso. Eu não estou dizendo para você parar de orar, nem de jejuar, nem se consagrar, não. Continue. E nunca se esqueça do pastor. Quando estiver fazendo isso, lembre de mim. Mas vamos viver uma vida de coerência, irmãos. A santidade está relacionada em toda a nossa vida.
A nossa vida familiar, nós precisamos ser coerentes lá, viver vida de santidade. No trabalho, da mesma maneira, ser coerente nos nossos negócios, ser coerente com as pessoas. O que é ser coerente com as pessoas? É sermos verdadeiros, irmãos. Não sermos mentirosos. Não sermos enganadores. Isso é santidade. O grande problema é que nós relacionamos a essa santidade em alguém que passou o dia todinho sem comer nada. Não, irmão, hoje eu estou de jejum, que nem um dente eu vou escovar. O grande problema é que a pessoa não escovou o dente. E quando ela estava orando, até línguas ela falou. Sabe qual foi o grande problema, irmãos? É que ela guardou o dente da pasta. Mas ela não guardou a língua para falar da vida do irmão quando ela estava lá fora. E para falar da vida da irmã. Então o que é que vale a pena você guardar os dentes da pasta e não guardar a língua da defamação, da mentira, do engano? É melhor você escovar o dente, tomar um café, comer umas 5 tapioca, não faça isso não, então, comer uma tapioca com café e você passar o dia todinho ali, guardando o seu coração do pecado, da mentira, do engano, da defamação, porque você passar o dia todinho, até 9 horas da noite, eu não comi nada hoje, comeu mesmo não. Mas quando a pessoa você não defamou durante o dia, por onde passou, eu vou lhe perguntar, irmãos, isso é santidade? Isso é uma vida coerente com o Senhor, com as Escrituras, com a palavra de Deus? Não é, irmãos. E o apóstolo Tiago, se não me falha a memória, eu acho que é ele mesmo. Você lê as cartas, a juventude está estudando sobre isso. Você vai ver que ele vai dizer que é fácil conduzir o navio, que é fácil conduzir o boi, mas que é difícil, sabe o que? Domar a língua. O menor membro na nossa boca é um dos menores, mas que faz um estrago grande. Porque depois que você defama a vida de alguém, já foi. Já foi. Então não tem duas coisas que nós precisamos guardar. A palavra do Senhor diz que nós devemos guardar o coração. O apóstolo Tiago diz que nós precisamos domar a nossa língua. Se eu e você conseguir domar a nossa língua e nós guardar o coração, nós vamos conseguir viver uma vida de santidade. Porque guardaremos o coração para o Senhor. Quem está entendendo a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Então nós precisamos, irmãos, pensarmos sobre santidade. E pode ter a plena certeza que o avivamento, ele chega. Então perceba que, para nós concluirmos, Salomão concluiu o templo. Salomão ora a Deus. O sacrifício já está pronto. Ele ora a Deus. O Senhor manda fogo do céu. Os sacrifícios são todos consumidos pelo fogo. E o que acontece, irmãos? Só para nós se lembrar do texto,
Bota no versículo 3, Pedro, por favor. Bota no 2 e 3. Só para não lembrar do texto. O que é que diz a igreja do Senhor Jesus? O 2. Não, só um minuto. Capítulo 6, versículo 2 e 3. Desculpa, que eu também não fui bem claro. O mesmo texto que nós, 7, aliás, que a gente leu. Capítulo 7, versículo 2 e 3. O que é que diz aqui, irmãos? Todos os filhos de Israel venceu o fogo e a glória do Senhor sobre o meio, se inclinaram com o rosto de terra sobre o firmamento, adoraram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, meus irmãos. Então preste atenção nesses dois versículos. Quando o holocausto foi todos consumido pelo fogo, a nossa Bíblia diz, os sacerdotes, irmãos, não podiam entrar aonde? Na casa do Senhor. Porque eles não puderam entrar naquele momento na casa do Senhor. Que ali havia a glória de Deus. A presença, a santidade do Senhor estava presente naquele lugar. Ali não era apenas um sopro, era a presença mesmo do Senhor, a glória dele. Perceba que quando nós preparamos para se colocar diante do Senhor, é isso que acontece. Quando nós oramos o Senhor, nos preparamos ao Senhor, Ele por bondade e misericórdia vem com a sua presença, enche o lugar, enche a nossa vida. Mas Ele também produz coisas gloriosas que no versículo 3 fala, irmãos. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, o que é que eles fazem? Primeiro eles se inclinaram com o rosto em terra. Por que eles se inclinam em rosto em terra? Porque eles estão diante de um Deus santo. Eles estão diante da glória de Deus. E eles reconhecem isso e se prostram, irmãos. Por quê? Porque são pessoas pecadoras. E eles se prostram para não ver a glória, a santidade de um Deus santo e poderoso que está se revelando a este povo, confirmando a sua presença. Então a primeira coisa que eles fazem é se inclinarem em ato de reverência, em ato de reconhecer a santidade de Deus naquele momento. Aí é onde eu falei no início da mensagem, a importância de nós guardarmos o pé quando chegarmos à casa do Senhor, irmãos. De nós termos reverência quando estamos neste lugar. Que chegamos para servir, para adorar, para cultuar o nome do Senhor. Se eu chego aqui neste lugar e eu sei que a intenção de estar aqui é de adorar a Deus, é de cultuar o Senhor, então é isso que eu devo fazer a Ele. Agora, se eu não reconheço que o Deus que eu sirvo e que eu vim neste lugar para servir este Deus, eu não reconheço Ele como um Deus santo, como Deus que merece reverência
Irmãos, não vai fazer sentido nenhum estar aqui. Eu venho mesmo, eu converso mesmo, eu bato papo mesmo, não há reverência nenhuma. Por quê? Porque eu não reconheço que Ele é o Deus Santo. Porque eu não reconheço o senhorio dele na minha vida. Se eu não reconheço Ele como Senhor, então eu não venho para cá para adorar. Eu não venho para cá para servi-lo. Eu não venho para cá para cultuá-lo. Eu vim para cá porque faz isso que eu não vejo praia. E aí eu tenho que conversar um pouquinho com Ele. Então nós precisamos compreender essa verdade. Porque se nós não compreendermos, meus irmãos, avivamento será muito difícil na nossa vida. Então ele se inclina com o rosto de terra sobre o pavimento. Segundo eles adoram, reconhecendo que Ele é digno da adoração. Eles louvam, porque dão honra ao Senhor. E o reconhecimento do seu louvor é o seguinte: o Senhor é bom, o Senhor, e louvar o Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Pastor, mas eu vou vivendo assim porque a misericórdia dele dura para sempre. Pois é. Só que a justiça dele também caminha junto. Tanto com a misericórdia como com o amor. Então tenha só cuidado para você não se agarrar muito com a misericórdia e esquecer a justiça. E aí querer viver uma vida de qualquer forma, de qualquer jeito, profanando o templo, profanando a sua vida. De dia é profano e de noite é santo. Tenha cuidado com isso. Então você quer avivamento? Prepare o tempo. Se prepare como oferta do Senhor. Se incline diante dele, reconhecendo a sua santidade. Adore o seu nome, reconhecendo quem Ele é na sua vida. E louve a Ele com honra e com glória. Amém, meus irmãos? Vamos ficarmos de pé em nome de Jesus. O nosso Deus, irmãos, Ele continua sendo quem Ele é. Se nós desejamos viver uma vida, a plenitude de Deus em nós, uma vida de Deus em nós, precisamos compreender essas verdades. Não tem como servir a Deus se não compreendermos que precisamos viver em santidade com Ele. Amém? Quantos precisam de oração? Meus amados irmãos, vamos continuar orando pelo nosso núcleo, tá bom? Diga necessita de oração. Vamos continuar orando pela tia da irmã Manuele. Vamos continuar orando pela família do irmão Adailton, pelo nosso irmão Ivanildo, que pede oração. E vamos orar por nós mesmos, irmãos. Nesse momento, aquilo que o Senhor ministrou a minha e a sua vida. Não pense que Deus, irmãos, Ele também não requer de mim a vida de santidade. Ele requer de todos nós. Eu não sou melhor do que vocês.
Mas Ele requer de mim e de você santidade. E para concluir, nós orarmos, a carta aos Hebreus é bem clara sobre isso. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Amém. Vamos orar neste momento. Pai, em teu nome, estamos aqui, Senhor. Deus amado e justo, queremos viver santidade contigo. Deus, nos ajuda, porque tu sabes, Pai, como os caminhos são difíceis. Tu sabes quanto somos atacados diariamente, constantemente, a mente, o coração, os nossos olhos. Mas nós oramos a Ti nessa noite, te pedindo, Deus, santifica os nossos olhos. Purifica-nos, ó Senhor, com o teu colírio, Senhor. Pai, o mesmo colírio, Senhor, que tu ofereceste à igreja de Laodiceia, passa nos nossos olhos nesta noite. Pai bendito e santo, as roupas brancas de linhos que o Senhor ofereceu a ela, nos veste nessa noite, Pai. Pai, nós inclinamos a Ti o nosso coração. Pedimos, Pai, que o Senhor examine neste momento. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que o homem examine-se a si mesmo. Tu sabe que eu não posso examinar meus irmãos e irmãs que aqui estão, mas o Senhor examina todos nós, eu, cada um de nós. E Tu sabe o que há de mal em nós, o que é preciso ser tirado para vivermos santidade contigo, Senhor. Nos ajuda a viver santidade. Nos ajuda a falarmos santidade, Deus. Assim santifica o nosso coração para Ti, para a Tua voz, para a Tua palavra, Deus. Deus, que o inimigo não tenha voz e nem domínio sobre nós, mas que o Teu Espírito, o Senhor, Ele nos guie todos os dias, Pai, nos caminhando à Tua presença. Ó Deus, no nome de Jesus. Deus, nessa noite, nós também pedimos pelo diácono Cleuto, Senhor, tome ele em Tuas mãos, Pai. Senhor, a nossa oração nesta noite, Pai, é que a Tua mão seja, Senhor, estendida sobre a vida dele. Pai bendito e santo, Tu pode curar, Senhor. Tu pode repreender todo mal e toda enfermidade. Ó Deus, não há nada que diante de Ti consiga resistir a Ti, Senhor. Ó Pai, Deus, Tu és um Deus santo. Tu és um Deus também todo-poderoso. Tu és um Deus que está aqui e está lá. Nós pedimos a Tua provisão sobre a vida do Teu servo, Senhor. Providencia sobre a vida dele o que é preciso e necessário. A cura. Deus, nós Te pedimos pela tia da irmã Emanuela, Senhor. Toma em Tuas mãos. Tu és um Deus, Pai, que para Ti, Deus, não há impossível. Nós somos homens e mulheres limitados, Senhor. Nós temos limite. Muitas vezes até a força se vai. Mas Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus que não se cansa. Tu és um Deus, ó Senhor, que não diminui, que não muda. Pai, é a Ti que nós pedimos nessa noite. Faz um milagre na tia da Tua filha, Senhor. Entra com providência, Senhor. Deus, no nome de Jesus, neste momento, põe as Tuas mãos. Nós pedimos ao Senhor a cura, Pai. Sara, Senhor. Pai, Deus bendito, Ivanildo, toma em Tuas mãos. Ajuda Teu filho naquilo que é preciso e necessário. Assim, Deus, toma em Tuas mãos toda a Tua igreja aqui presente.
Abençoa a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Ser com todas elas, Pai. Deus nos conduz em paz, a juventude, os adolescentes, as mulheres, os teus servos, todos nós. Nos concede uma paz abençoada, em santidade em Ti. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito de Deus repouse sobre todos aqui presentes desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Salve seu irmão com a paz do Senhor essa noite.